organização administrativa, pessoal, mais precisamente em relação às autarquias, tá? Mas antes da gente começar a falar das autarquias, vamos entender um pouquinho o que é a organização administrativa. A organização administrativa, pessoal, nada mais é do que o conjunto dos entes federativos que formam a administração pública federal. Eles formam a estrutura da administração pública federal. Aí vocês vão me perguntar, professor, quais são esses entes federativos? Aí vocês vão lembrar, são a União Federal, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Esses entes federativos formam a estrutura da administração pública direta que compõe a administração pública federal. Só que além dos entes federativos da administração pública direta, nós temos as entidades da administração pública indireta, tá? As entidades da administração pública indireta, pessoal, são as autarquias, as fundações públicas de direito público e de direito privado, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Ambas aí, pessoal, as entidades federativas da administração pública indireta formam a estrutura da administração pública federal, juntamente com os entes federativos da administração pública direta. Bacana? Só que tem mais. Deixa eu ver o que o Ju falou aqui. Escutem com os ouvidos do coração, porque esse assunto é ruim, né? É ruim, né? Não, Ju, é bom. O assunto é bom, só tem muitos detalhes. Mas vamos nessa. Então, pessoal, já falamos da formação da estrutura da organização administrativa, formada pelos entes federativos da administração pública direta e as entidades federativas da administração pública indireta. Bacana, professor. Só que acontece o seguinte, pessoal. Esses entes federativos da administração pública direta, União, Estado, Distrito Federal e municípios, eles têm o condão, ou seja, possuem o objetivo de prestar serviços públicos diretamente, sem que haja a transferência da prestação desses serviços públicos para nenhuma outra pessoa jurídica. Aí você vai me perguntar, professor, vem cá, que serviços públicos são esses que são prestados diretamente aí, pessoal, por meio desses entes federativos da administração pública direta? Quais são os serviços públicos? São serviços públicos de saúde pública, serviços públicos de educação pública, de segurança pública, de telefonia, de eletricidade. Aí vocês vão parar e se perguntar, peraí, professor, como é que os entes federativos da administração pública direta prestam serviços diretamente de telefonia e de eletricidade? Sim, eles prestam diretamente antes de transferir. Posteriormente é que eles transferem externamente a prestação desses serviços. Então, a prestação, pessoal, direta desses serviços públicos por esses entes federativos da administração pública direta ficou conhecida como prestação direta dos serviços públicos ou prestação centralizada dos serviços públicos. Ok, prestação centralizada, prestação direta ou centralização dos serviços públicos. Bacana. Ocorre que, pessoal, esses entes federativos da administração pública direta, eles sentem a necessidade de garantir uma maior eficiência, uma maior especialização na prestação dos serviços públicos. Para tanto, o que é que eles fazem? Eles fazem duas coisas. Qual é a primeira coisa que eles fazem? Eles criam pessoas jurídicas específicas e especializadas na prestação desses serviços públicos. E a segunda coisa que eles vão fazer é o seguinte: vão transferir externamente a prestação desses serviços públicos para outras pessoas jurídicas. Bacana. Então a primeira coisa feita é, eles criam pessoas jurídicas próprias, específicas, especializadas na prestação desses serviços públicos. Posteriormente, o que é que eles fazem? Transferem externamente a prestação desses serviços públicos para outras pessoas jurídicas. Bacana. A outra pergunta que vocês vão me fazer é o seguinte, professor: vai haver uma transferência externa da prestação desses serviços públicos para outras pessoas jurídicas. Mas quais são essas outras pessoas jurídicas? São duas, pessoal. A primeira é o seguinte: primeira pessoa jurídica são os entes ou entidades federativas da administração pública indireta, que são as autarquias, as fundações públicas, sejam elas de direito público ou de direito privado, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Tá bom? São as primeiras pessoas jurídicas. Agora, as segundas são
A transferência externa da prestação de serviços públicos vai para os particulares ou pessoas jurídicas de direito privado, mediante contratos administrativos especializados de concessão de serviços públicos e de permissão de serviços públicos. Ok, professor. Então, deixa eu só recapitular. Os entes federativos prestam serviços públicos diretamente sem transferir para ninguém. O senhor chamou isso de centralização dos serviços públicos. Beleza. Só que para especializar, garantir maior eficiência, esses entes federativos resolveram criar pessoas jurídicas novas, especialistas na prestação desses serviços públicos. Então, posteriormente, esses entes federativos da administração pública direta transferiram externamente a prestação desses serviços para as entidades da administração pública indireta e para particulares, mediante contratos administrativos de concessão e permissão de serviços públicos. Beleza. Só que aí, pessoal, na sua prova não vai cair transferência externa na prestação de serviços públicos. Não. Esse nome é simples. Na sua prova vai cair o que o direito administrativo chama de descentralização. Que muita gente acha que é difícil, não é? Mas não, é bem simples, pessoal. Tá? A transferência externa, o que eu acabei de denominar, é exatamente essa descentralização. A descentralização que todo mundo teme e cai em várias provas de concurso, inclusive a prova da Polícia Federal de 2018, Polícia Rodoviária Federal de 2018, cobrou exatamente o conceito de descentralização, desconcentração e centralização. E é bem simples, era uma questão entregue para você acertar e ganhar seu ponto, sem errar. Então vamos lá, pessoal, o que é a descentralização? Nada mais é do que a chamada transferência externa na prestação dos serviços públicos dos entes federativos da administração pública direta para as entidades federativas da administração indireta e para os particulares por meio de contratos administrativos de concessão e permissão de serviços públicos. Então essa descentralização nada mais é do que essa transferência externa na prestação dos serviços públicos. Só que você vai me dizer, sabe o que, professor? Nós temos várias disciplinas para a prova, não é só administrativo. Apesar que o direito administrativo é a mais fácil delas, né? Vai ter gente que vai dizer que é a mais difícil. Mas não é mais fácil. Vai ter gente que vai dizer assim, não, professor, penal é mais fácil do que direito administrativo, não é? Eu não acho não, viu? Penal eu acho mais difícil, né? Mas vai ter gente que vai dizer, não, professor, penal é fácil, direito administrativo é difícil. Eu acho o contrário, mas tudo bem. Cada um tem o seu livre-arbítrio de dizer o que é mais fácil e o que é mais difícil para você. Mas vamos lá. Na prova, pessoal, eu sei que vocês têm várias disciplinas e, para tanto, eu sempre ajudo os meus alunos com macetes. Professor de cursinho, né? Sempre ajuda todo mundo com macetes. Administrativo e tributário são as melhores. Concordo com você, Ju. Inclusive, para a própria OAB também, administrativo e tributário são as melhores, tá? São matérias pequenas que você tem uma matéria só e você consegue estudar o direito material e o processo administrativo e o processo tributário em uma matéria só. Se você vai fazer penal na OAB, por exemplo, segunda fase, você tem que estudar direito penal e processo penal. Ou seja, são as duas cadeiras. Treinar a peça com penal e processo penal. Saber o Código Penal todo e o processo penal todo. Fora as atualizações jurisprudenciais do STF, do STJ, enfim. Né? Direito administrativo não, é uma matéria só, é um processo só. Direito tributário também é um processo só, STF, STJ, súmula, jurisprudência, acabou. Marcou o código, um abraço. Né? E para a prova com raiva, né? Que você diz assim, FGV, vou pegar você em madeira de lei, né? Acertar e ir para a prova pensando que vai tirar 10. Esse negócio de ir para a prova, vou tirar 8, vou tirar 8,5, vou tirar 9, não. Você tem que ir para tirar 10, tá certo? Buscar o 10, por quê? Porque se você vai para buscar o 10, você tirar 9,5 é consequência, mas o seu trabalho é para tirar 10, né? Ou melhor, você vai para tirar 11, porque se você não tirar 11, 10, você fecha a prova. Eu pelo menos penso dessa forma. Prova de concurso também tem prova subjetiva. A galera que vai fazer Delta, né? Para delegado aí tem prova subjetiva. A galera que vai fazer Polícia Federal também, a gente que vai fazer PRF também, a gente tem prova subjetiva na redação. Sempre tem uma questão aberta onde você vai fazer uma redação do mínimo 30 linhas. Normalmente PF e PRF vai cair alguns crimes que já são batidos, descaminho, né, contrabando, já é batido, você tem que saber de qual os artigos do Código Penal, chegar na hora da prova e detonar, ir para a prova com garra para passar. Então é isso, você tem que saber escrever bem, saber argumentar e conhecer o Código Penal e o Código de Processo Penal.
Beleza? Pode cair pergunta de direito administrativo também, pode cair pergunta de direito constitucional e a gente está aqui para isso. Tá certo, pessoal? Vamos juntos. Se você quer passar em concurso público, se você quer passar na OAB, pessoal, fique ligado aí toda segunda e sexta comigo, que a gente vai ter live gratuita aqui para lhe ajudar a buscar essa aprovação. Pessoal, ó, então, a descentralização tem macete. E aí, pessoal, você tem muitas disciplinas e tem macete para você. Descentralização, você vai lembrar do CE. Professor, o que é o CE da descentralização? CE significa criação de entidades. Mas, professor, o que significa entidades? Entidade significa pessoas jurídicas. Pronto. Você já matou a questão. Não precisa você ficar doutrinando em descentralização. É rápido, pessoal. Descentralização, transferência externa. CE, criação de entidades. Entidades são pessoas jurídicas. Aí lembre que eu falei, ó. Haverá uma transferência externa da prestação de serviços públicos dos entes federativos da administração indireta para as entidades federativas da administração pública indireta e para os particulares mediante contratos administrativos de concessão e permissão de serviços públicos. Pessoal, faça o seguinte comigo. Olhe para o lado direito e vejam que os dois entes federativos que a gente transferiu externamente de prestação de serviços são todos pessoas jurídicas. Mas é claro que serão pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado. Mas todos são pessoas jurídicas. Então, nosso macete está correto. Descentralização, CE, repita comigo. Criação de entidades. E entidades são pessoas jurídicas. Olha para o lado, todos são pessoas jurídicas. Mas aí você vai perguntar, professor, existem pessoas jurídicas de direito público e de direito privado? Claro. E as de direito público? Aí vocês vão olhar. Pessoas jurídicas de direito público da administração pública indireta. Quais são elas? Apenas as autarquias e as fundações públicas de direito público. Professor, mas tem as outras entidades de administração pública indireta? Sim, tem. Mas não são pessoas jurídicas de direito público. São de direito privado. Então, fundações públicas de direito privado, empresas públicas e sociedade de economia mista não são pessoas jurídicas de direito público, então a gente exclui. Então só ficou o quê? Autarquias e fundações públicas de direito público. Pessoal, as fundações públicas de direito público são autarquias fundacionais ou fundações autárquicas, tá? Era muito mais fácil que o legislador colocasse apenas autarquias, porque já que são autarquias fundacionais, não deixam de ser autarquias. Então são pessoas jurídicas de direito público. Beleza. E por que, professor, são pessoas jurídicas de direito público? Inventaram essa nomenclatura e colocaram bonitinha lá? Não. Tem uma razão de ser. É pessoa jurídica de direito público porque pertence à administração pública e, mais importante, recebe orçamento público da administração pública. Por essa razão, são chamadas de pessoas jurídicas de direito público. E é claro que vão possuir um regime jurídico de direito público. Mas aí tem as pessoas jurídicas de direito privado também, claro, da administração indireta, que são as que eu estou transferindo. Pessoas jurídicas de direito privado, fundações públicas de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista. Professor, e as delegatárias de serviços públicos são pessoas jurídicas de direito privado? Também são. Tanto as concessionárias de serviços públicos como as permissionárias de serviços públicos são pessoas jurídicas de direito privado e são, pessoal, aí são particulares, onde a transferência externa, onde a descentralização é feita por meio, pessoal, de contratos administrativos. Pessoal, ó, então, a descentralização, CE, criação de entidades, pessoas jurídicas, seja de direito público, sejam de direito privado. Beleza, professor? Agora, pessoal, quero que vocês participem comigo. Vamos lá. Pergunta aqui na nossa live ao vivo. Olha só. Além da centralização, além da descentralização, preste atenção comigo no seguinte. Será que, para obter eficiência e mais especialização, a administração pública direta precisa necessariamente descentralizar? E se não descentralizar, será que prestando diretamente a prestação dos serviços públicos, esses serviços públicos terão que ser eficientes? Vou repetir a pergunta. Eu perguntei resumidamente o seguinte, ó, os entes federativos da administração pública direta, União, Estados, Distrito Federal e municípios, quando prestam serviços públicos diretamente, sem transferir a prestação desses serviços para nenhuma outra pessoa jurídica, esses serviços públicos são eficientes
ou eles só tornam-se eficientes se eu faço a descentralização? O que é que vocês acham? Ju Santiago falou que desconcentra. Vamos lá. Então, pessoal, desconcentra e a prestação é eficiente, ou ela só se torna eficiente se eu descentralizo a prestação dos serviços públicos para outras pessoas jurídicas? O que é que vocês acham? Responde aqui para mim, pessoal, na nossa timeline aqui, na nossa live ao vivo. Estou esperando a resposta de vocês. Boa noite, minha querida doutora Jéssica Santos. Grande abraço. A prestação deve ser eficiente. Boa, Leandro, respondeu aqui. Minha irmã, grande beijo, sempre presente. Emenda Constitucional 19 de 98, princípio da eficiência. A lei presente. Muito obrigado, Alê, pela presença. Descentraliza para uma melhor prestação de serviço público. Boa. Wagner Cook, meu aluno, Bahia Cursos, se eu não me engano. Desconcentra para ser eficiente. Meus alunos são doutores, rapaz, em direito administrativo. São show de bola. Meus alunos aí do Bahia Cursos, galera aí, todos praticamente meus melhores alunos aprovados aí, entre os primeiros, fizeram 83 pontos, 82 pontos, 85 pontos. Galera show de bola do Bahia Cursos, né? Botou pra lá, galera arrebentou. Tá esperando só saiu até aí agora um informativo sobre o concurso da PM. A gente tá ligado, né, nesse concurso para voltar, a gente tá em cima, inclusive, né? CFO vem aí de novo, para quem não fez tem a oportunidade de fazer. DEPEN tá aí também, a gente tem grandes novidades para junho, viu, pessoal? Eficiência se dá com a criação de entidades. Pessoal, vamos para a resposta, e todos os meus queridos alunos aqui acertaram, não é? Mesmo que os entes federativos da administração pública direta não descentralizem a prestação dos serviços públicos, a prestação já será eficiente. Perfeito. A prestação já será eficiente porque, raciocinem comigo, pessoal, os serviços são públicos. Todo serviço público ele tem que ser eficiente, ele tem que ser especializado. O serviço público não pode ser ineficiente. Então, mesmo que a administração pública direta não descentralize a prestação dos serviços, esses serviços públicos precisam ser eficientes. Mas aí você vai me perguntar assim, professor, vem cá, se esses serviços públicos já são eficientes sem descentralizar, por que a administração pública direta descentraliza? A resposta vem, ó. Luciel Costa botou aqui, já é eficiente, mas desconcentra para ser ainda mais eficiente. Então, pessoal, presta atenção no seguinte: se ele já está eficiente diretamente entre os entes federativos da administração direta, quando a administração pública descentraliza, é para tornar mais eficiente a prestação dos serviços públicos. Bacana. Já é eficiente. E quando descentraliza, é para tornar mais eficiente a prestação dos serviços públicos. Só que a segunda pergunta, e alguns já responderam aqui. Então, professor, você está querendo me dizer que mesmo que a administração pública direta não descentralize a prestação dos serviços públicos, eles prestem diretamente esses serviços são eficientes? Sim, são eficientes. Bacana. Agora a pergunta é, e como é que essa eficiência ocorre no âmbito da administração pública direta internamente? Como que essa eficiência ela ocorre internamente entre os entes federativos da administração direta, União, Estados, Distrito Federal e municípios? Já vi respostas aqui, vou esperar a resposta dos outros colegas. Vou dar uma boa noite, aproveitar o ensejo aqui, a minha querida doutora Gilma Mascarenhas, né, minha querida terapeuta, né, aqui do Hospital da Bahia, grande beijo para você. Ale mais celere, Ju, criando órgãos. Tô gostando de ver, viu, Ju? Tá estudando, né? Gostei. Criando órgãos, e você também já respondeu. Oi, doutora, grande beijo para você. Muito feliz em tê-la aqui na minha live, viu? Grande prestígio. Leandro colocou assim: a eficiência ocorre com a criação de órgãos públicos especializados. Bacana, Léo. Gostei da resposta também. Rapaz, meus alunos são doutores, bicho. Né? Qualquer hora dessa, pessoal, ó, em qualquer live aí, que se eu não puder fazer, podem assumir aqui podem assumir a live, que não tem problema nenhum. Só me manda mensagem no privado, professor, ó,
quero fazer live com você, então quero fazer em seu lugar. Pode mandar mensagem que eu toco o barco para você. Meus alunos, rapaz, especialistas aqui. Jorlan Lima, grande abraço, irmão. Meu colega aí, né, de faculdade, de curso, grande irmão. Mas vamos juntos, pessoal. Ó, a resposta é o seguinte. Olha, a lei colocou unidade centralizada do serviço público. Só tem doutor aqui, pô. Tô dizendo. Ó, pessoal, a questão aqui é o seguinte. Há eficiência mesmo que não haja descentralização da prestação de serviço dentro da administração pública direta, e essa eficiência ela se dará por meio da chamada desconcentração, tá? Acertou quem falou em desconcentração, acertou quem falou que cria órgãos públicos, né, para adquirir mais eficiência, para adquirir mais especialização na prestação dos serviços. Bacana. Então, a administração pública direta, pessoal, ganha especialização internamente, mesmo que não descentralize, por meio da chamada desconcentração. Mas, professor, o que vem a ser essa desconcentração? A desconcentração, pessoal, nada mais é do que a distribuição interna de competências entre órgãos e agentes de uma mesma pessoa jurídica dentro da mesma pessoa jurídica. Então, a desconcentração nada mais é do que a distribuição interna de competências entre órgãos e agentes de uma mesma pessoa jurídica dentro da mesma pessoa jurídica. Professor, dá exemplo, vamos lá. União Federal. A União Federal é uma pessoa jurídica de direito público, pertencente à administração pública direta. E essa pessoa jurídica de direito público possui órgãos, tá? E se ela é a União, uma pessoa jurídica de direito público, adivinhem, os órgãos serão públicos ou privados? Públicos. Por isso que os órgãos são chamados de públicos. Por quê? Porque eles pertencem a uma pessoa jurídica de direito público, que é a União Federal. O professor dá um exemplo aí de órgão público da União. Vamos lá, Ministério da Educação é um órgão público. Né? O Ministério da Educação é um órgão público da União. Então, quando a União ela distribui internamente suas competências para o Ministério da Educação, para o Ministério da Fazenda, por exemplo, essa distribuição interna de competências para seus próprios órgãos trata-se de desconcentração. Professor, tem macete na desconcentração também? Igual na descentralização? Tem, pessoal. O macete é, lá na descentralização nós tínhamos o CO, o CE, criação de entidades. Aqui na desconcentração, nós temos o CO, criação de órgãos, tá? CO da desconcentração é criação de órgãos. Então, repare, quando a União, ela distribui internamente, pessoal, suas competências, tá? Ela está distribuindo não para uma outra pessoa jurídica, e sim para seus próprios órgãos. Então, a desconcentração eu crio órgãos e na descentralização eu crio entidades. Então, falamos aqui, pessoal, primeiro sobre a introdução da organização administrativa, depois falamos de centralização, descentralização e desconcentração. Vamos recapitular? Olha só, primeiro, centralização. O que significa a centralização? Se liga aqui agora que em sua prova cobra, tá? Centralização nada mais é do que a prestação direta realizada pelos próprios entes federativos. Quais são eles? União, Estado, Distrito Federal e municípios, que prestam serviços públicos sem transferir para ninguém esses serviços. Isso se chama centralização dos serviços públicos ou prestação centralizada dos serviços públicos. Revisando, descentralização nada mais é do que a transferência externa da prestação dos serviços públicos, da administração pública direta para as entidades da administração indireta e para os particulares, mediante contratos administrativos de concessão e permissão de serviços públicos. E a desconcentração nada mais é do que a distribuição interna de competências entre órgãos e agentes de uma mesma pessoa jurídica dentro da mesma pessoa jurídica. Então revisamos aí, centralização, descentralização e desconcentração. A lei perguntou, professor, fala um pouco sobre concentração. Né? Concentração, a lei, significa que a prestação dos serviços públicos estão concentrados nas mãos dos entes federativos da administração pública direta, ou também pode estar nas mãos da administração indireta, concentrados, tá? Não vai para ninguém, fica nas mãos deles, tá? Bem, bacana? Então, concentração, centralização, descentralização e desconcentração. Grande irmão André Malheiros, professor André Malheiros, direito administrativo também aqui presente. Irmão, grande abraço, sempre juntos, você é fera, irmão, sempre digo isso em todas as minhas aulas, você é o cara. Olha só,
aproveitar o ensejo que você está aqui para a gente também marcar uma live online juntos, ao vivo, tá? Marcar com você, marcar com... Já falei com o Vitor também, que apareceu ontem na live, falei que eu vou marcar com ele também. Já marquei com o Sionil, vou marcar de novo, a gente vai estar sempre aí interagindo, os professores de Direito Administrativo, né, para a gente estar sempre juntos, ajudando essa galera toda aí. Bacana? Vamos marcar, André, falar aí com você no privado, tá certo? Pra gente marcar aí nossa live juntos, escolher um tema bacana pra gente tratar. Valeu, irmão, obrigado mais uma vez por nos dar a honra de estar sempre aqui na nossa live. Grande abraço, irmão. Ale DO, bacana. Vamos nessa. Pessoal, então, ó, antes da gente passar para falar dos critérios que são aí distribuídos para as entidades de administração pública indireta, a gente precisa, primeiro, pessoal, tem caído muito na OAB, caído muito nas provas de concurso, os tipos de descentralização. Normalmente eu falo isso nas aulas de serviços públicos, mas esse assunto, essa bifurcação da descentralização, ela tem caído bastante no tema da organização administrativa, no subtema descentralização. Vamos lá? A gente já sabe que a descentralização é a transferência externa da prestação de serviços públicos para outras pessoas jurídicas. Ok. Só que a descentralização, pessoal, ela se divide principalmente em dois tipos que sempre cai. É claro que ela se dividirá em 4 tipos. Mas para a gente aqui, os 2 tipos principais são a chamada descentralização por serviço ou outorga, ou descentralização por colaboração ou delegação. Primeiro a gente vai tratar da descentralização por serviço ou outorga. A descentralização por serviço, pessoal, ocorre quando o Estado ele vai transferir, tá certo? Tanto a titularidade dos serviços públicos quanto a execução desses serviços públicos, mediante lei específica para as pessoas jurídicas de direito público. Então vamos recapitular. A descentralização por serviços ou outorga ocorre quando o Estado, pessoa jurídica de direito público, pertencente aí à administração pública direta, claro que no sentido lato, porque todos os entes federativos podem, não é? Eles podem transferir a titularidade e a execução. O Estado, em sentido lato, ele vai transferir tanto a titularidade do serviço público como a execução do serviço público mediante lei específica para pessoas jurídicas de direito público. Ok. Professor, vem cá. Essa lei específica é lei ordinária complementar. Vocês acham o quê? Não é lei específica, é lei ordinária. Bacana? Então, a transferência de quê, pessoal? Tanto de titularidade como de execução, mediante lei ordinária complementar, mediante lei ordinária, que é lei específica para pessoas de direito público. Aí você vai parar e pensar assim, ó, respira fundo, né? Quem são as pessoas jurídicas de direito público da administração direta? Você não pode errar. União, Estado, Distrito Federal e municípios. São todas, pessoal, são todas. Por quê? Porque não existe nenhuma pessoa jurídica de direito privado na administração direta. Todas são de direito público. Ok. E as pessoas de direito público da administração direta são quais? Repita comigo. Autarquias e fundações públicas de direito público, ou seja, as autarquias fundacionais ou as fundações autárquicas. Ok. Bacana. Só que além da descentralização por serviços, nós temos, pessoal, a descentralização por colaboração ou delegação. Repare que delegação é um nome mais fácil, né? Mas para os meus guerreiros concurseiros e oabeiros, você tem que levar para a prova as 2 denominações. E mais precisamente a descentralização por colaboração, que a FGV adora lhe cobrar, achando que você não sabe e vai lhe pegar pelo pé. Só que agora, depois dessa quarentena, você vai, ó, para chegar na FGV e dar um gancho nela, que nem Mike Tyson voltou a treinar esses dias, viu? 53 anos, você tá jovem e vai passar na prova, dando uma rasteira no OAB, tá certo? Dando uma chave de braço e vai ser aprovado na próxima prova, se Deus quiser. E a galera de concurso público aí, galera das carreiras policiais, galera de tribunais, depois dessa quarentena a gente vai chegar, pessoal, vai chegar com armadura de guerreiro, vai chegar lá para detonar a banca e sermos aprovados, beleza? Quem pensa que nessa quarentena vai haver desânimo e tristeza está enganado, pessoal, porque eu não vou deixar. E você também não vai deixar, tá certo?
a gente vai tomar, pessoal, esse momento de dificuldade, esse momento de distanciamento social, esse momento de quarentena como um processo, pessoal, de aprendizado, onde a gente vai parar, vai refletir, vai ver os nossos erros, vai ver as nossas tristezas, as nossas felicidades, vai refletir sobre nossa vida, ver onde a gente está errando para consertar e chegarmos fortes depois. Parem e pensem pelo lado positivo. Será que, não obstante, claro, né, pessoal, as mortes todas que a gente lamenta, é muito triste, né? A cada dia morre praticamente 1000 pessoas, isso é muito ruim. Mas esse momento é um momento, pelo lado positivo, da gente parar, respirar e refletir nas coisas boas. Mas vamos lá. Seguindo, pessoal, olha só. A gente falando aqui, tá certo, da organização administrativa. E aí dá uma parada, respirar, para a gente também descontrair um pouco, para tocar em frente. Vamos juntos. A lei, pessoal, aqui na descentralização por serviço outorga, é lei ordinária. Já na descentralização por colaboração, que cai bastante essa nomenclatura na prova, o que é que vai haver? O Estado, em sentido lato, ele vai transferir apenas a execução dos serviços públicos por meio de lei específica, que você já aprendeu, é uma lei ordinária e não lei complementar, para pessoas jurídicas de direito privado. Só que aqui, pessoal, tem um detalhe. Vai haver a descentralização por colaboração por meio de lei específica para as pessoas jurídicas de direito privado da administração indireta. Quem são elas? As fundações públicas de direito privado, as empresas públicas e sociedade de economia mista. Mas também haverá a transferência apenas da execução de serviços públicos, não só mediante lei específica, mas sim também mediante contratos administrativos de concessão e permissão de serviços públicos para as delegatárias de serviços públicos, ou seja, para as concessionárias e permissionárias de serviços públicos. De modo que aqui, na delegação descentralização por colaboração, só temos pessoas jurídicas de direito privado, seja da administração indireta, seja das delegatárias. Então vamos lá? Qual é a diferença entre outorga e delegação? Ou seja, entre descentralização por serviços ou entre descentralização por colaboração? Vamos lá, presta atenção comigo. Recapitulando. Na descentralização por serviço outorga, o Estado transfere titularidade e execução de serviços públicos por meio de lei específica, que é ordinária, para as pessoas jurídicas de direito público. Aqui não tem de direito privado. Pessoas jurídicas de direito público da administração indireta. Autarquias e autarquias fundacionais ou fundações públicas de direito público. Já na descentralização por colaboração ou delegação, o Estado, em sentido lato, vai transferir apenas a execução dos serviços públicos e não a titularidade de execução. Apenas a execução de serviços públicos. Primeiro, mediante lei ordinária ou específica. Para quem? Para as pessoas jurídicas de direito privado da administração indireta. Quem são elas? Fundações públicas de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista. E além de transferir a execução por meio de lei específica, transfere por meio de contratos administrativos para os particulares, para as pessoas jurídicas de direito privado. Ou seja, as delegatárias de serviços públicos. Quem são elas? As concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Pessoal, se liguem, essa questão é certa ou no OAB ou em concursos públicos, tá bom? E a grande novidade, pessoal, já me perguntaram, essa live, além de ficar salva nos stories por 24 horas, ela vai ficar gravada no meu IGVT do Instagram sempre. Ou seja, a qualquer momento que você queira reassistir, que você estiver livre aí na sua quarentena, você bota lá para assistir a live completa. O pessoal vai editar hoje, provavelmente amanhã já vai estar no meu IGVT. Professor, e as outras lives estão salvas no seu IGVT também. As outras lives estão lá no meu Instagram, toda salva. Professor, não já sumiu? Não, não. Sumiu dos stories, mas no meu IGVT estão todas gravadas lá para vocês gratuitamente. Além disso, pessoal, o meu Instagram, nós temos o meu canal do canal do YouTube e nós temos também o meu canal do Telegram, canal Tarcísio Soares, ou seja, canal TS. Acessem lá que a gente está postando sempre áudios com dicas aí de direito administrativo, primeiramente depois de direito constitucional. Só que o bacana é que os áudios, pessoal, vem com a nomenclatura em cima, vem com a fotozinha lá, áudio princípio da impessoalidade, áudio poderes administrativos, ou seja, está o áudio que você vai ouvir, ele está organizado. Você não vai ouvir o áudio sem saber o que é o áudio. Você vai ouvir o áudio sabendo
qual tema e subtema do direito administrativo está o áudio. Bacana. Thalita, é só me adicionar lá, canal Tarcísio Soares, que a gente está todo dia postando dicas em áudios e posteriormente em vídeos. Aqui no meu Instagram também, além das lives, pessoal, ao vivo, eu vou gravar vídeos curtos e também vou colocar lá de dicas, tá certo? Beleza? Toda segunda e sexta comigo individualmente e durante a semana ou no final de semana com outro professor aí sempre. Bacana? Pessoal, vamos lá. Show de bola. Pessoal, ó, live tá massa, a galera participando. Vamos juntos. Ó, falamos já aí de centralização, concentração, desconcentração, descentralização, a estrutura da organização administrativa. Agora, precisamos adentrar na administração pública indireta. Vamos nessa. Antes da gente falar, pessoal, das autarquias, que é o nosso tema, né? Precisamos falar dos quatro critérios que serão direcionados para todas as entidades da administração pública indireta e principalmente as autarquias. Vamos lá, pessoal, olha só. Qual é o primeiro critério que será, pessoal, externado para todas as entidades da administração pública indireta? Primeiro critério, quem é meu aluno já me ouviu falar, seja online, seja presencial, e quem está nas lives comigo vai me ouvir falar também. Primeiro critério é escutem, todas as entidades da administração pública indireta gozam de personalidade jurídica própria. Ouviram? Todas, sem exceção, as entidades da administração pública indireta possuem personalidade jurídica própria. Professor, o que significa dizer que todas as entidades da administração pública indireta possuem personalidade jurídica própria? Significa que todas elas, sem exceção, são titulares de direitos e obrigações. O professor mudou nada, né? Trocou 6 por meia dúzia. São titulares de direitos e obrigações, né? E gozam de personalidade jurídica própria. Pessoal, explica para mim. Pessoal, gozar de personalidade jurídica própria, serem titulares de direitos e obrigações, significa que todas as entidades da administração pública indireta podem tanto propor ações em face de outras pessoas jurídicas, como podem sofrer ações de outras pessoas jurídicas e de pessoas físicas também. Isso significa, pessoal, que eu não preciso propor uma ação em face da pessoa jurídica que vincula o órgão, não. Eu proponho a ação diretamente em face da pessoa jurídica. Então, por exemplo, ó, se você faz, né, faculdade de Direito na UFBA, né, por exemplo, eu sou oriundo da UFBA também, pós-graduação, e conheço bem, quem é estudante da UFBA sabe, a faculdade de Direito, né, pessoal, fica ali na Graça. A gente tinha aulas em cima, tinha aulas embaixo, enfim. Quem é estudante da UFBA, por exemplo, quem já foi estudante da UFBA, preste atenção no seguinte: você está na UFBA, Universidade Federal da Bahia, é uma autarquia federal. Bacana. Você está lá e tem um atrito, uma desavença com um colega seu de faculdade, né? E no âmbito do intervalo, vocês entram em briga. Pessoal, um dos alunos desfere um golpe de faca, né, no abdômen do outro colega. Aí, se a cognição dele for de lesionar, vai haver uma lesão corporal, e aí nesse caso uma lesão corporal gravíssima, né? Se houver morte, pessoal, aí já é outros 500, aí vai haver um homicídio, né? Mas vamos lá, lesão corporal gravíssima dentro da UFBA. Você vai me perguntar o seguinte: professor, o lesionado, ele vai ter o direito de receber indenização, sim ou não? Resposta positiva. A segunda pergunta é: se tem direito à indenização, a ação será proposta em face de quem? Será proposta, professor, em face da União Federal, porque é a pessoa jurídica que vincula a UFBA, já que a UFBA é uma autarquia federal. Resposta correta, pessoal. O que é que vocês acham? Mandar um abraço aqui para meu primo Rafael Messias. Grande abraço, meu irmão, para você. Se cuide aí, você e sua família. Grande abraço para Elane e meu primo querido aí, né? Vamos lá. Pessoal, ó, a lei botou personalidade jurídica objetiva. Daniele Santos, boa noite, seja bem-vinda. Ilma, boa noite, minha querida, seja bem-vinda também, sempre aqui com a gente.
Pessoal, repara o seguinte, ó, se a UFBA é uma autarquia federal, o lesionado não precisa propor a ação em face da União, para depois a União propor uma ação de regresso em face da UFBA. Não precisa, porque se a UFBA é uma autarquia federal, ela possui personalidade jurídica própria, logo ela possui direitos e obrigações, logo eu posso propor uma ação diretamente em face da UFBA. Pronto. Obrigado, irmão. Você é show também, Rafa. Em face da autarquia, Lê. Beleza. Aí muitos me perguntam, sabe o quê? Professor, vem cá. E o colega que deu a facada no outro dentro da UFBA não vai responder por nada, não? Claro que vai. Só que ele vai responder, pessoal, criminalmente, né? Aí já é uma ação penal. Não é ação administrativa. Estou falando de ação administrativa. A depender do crime, ele vai responder de acordo com o Código Penal, né? Porque tem as mesmas prerrogativas da União. Beleza, exatamente. As autarquias, a gente vai falar disso já já, né? Então, pessoal, ó, ter personalidade jurídica própria significa que eu posso, pessoa física, ou se fosse pessoa jurídica, propor uma ação diretamente em face da autarquia UFBA. Ok. Segundo critério, além de ter personalidade jurídica própria, é a finalidade. A finalidade de todas as entidades de administração pública indireta está prevista, pessoal, em uma lei específica, responsável pela sua criação. E a lei específica, a gente sabe que é uma lei ordinária e não uma lei complementar. Terceiro critério, pessoal. Terceiro critério, vamos lá. Qual é o terceiro critério que é aplicado a todas as entidades da administração pública indireta? É justamente todas as entidades da administração pública indireta, pessoal, terão sua criação por meio de uma lei específica. Uns são criados e outros têm autorizada a sua criação. Mas vamos ver? A lei específica, que é uma lei ordinária, ela será responsável por criar e autorizar a criação. Isso aqui, pessoal, questão de prova certa, não é? Vamos lá. A lei específica, que é uma lei ordinária ou complementar, pessoal, repitam comigo, é uma lei ordinária. Lei específica é lei ordinária. Simbora. Então, o que é que vai acontecer? Ó, primeiro, Thalita, primeiro, a lei específica, que é uma lei ordinária, ela vai criar. Mas cria quem, professor? Cria as pessoas jurídicas, tá, pessoal? A lei cria. Primeiro, pessoas jurídicas de direito público da administração pública indireta. Vamos lá, quem são as pessoas jurídicas de direito público da administração indireta? A gente já aprendeu, são as autarquias e as fundações públicas de direito público. Ué, professor, as fundações públicas de direito público também não são autarquias? São autarquias fundacionais ou também fundações autárquicas. Logo, são pessoas jurídicas de direito público. Então, a lei específica, que é uma lei ordinária, tem o condão, tem o objetivo de criar essas pessoas jurídicas de direito público da administração pública indireta. Pessoal, venha cá. Quando a lei específica ou lei ordinária cria as pessoas jurídicas de direito público da administração pública indireta, precisa ou não precisa, pessoal, de registro no órgão competente? Isso já caiu, viu? Olha só, quando a lei específica cria as autarquias e as fundações públicas de direito público, não precisará de registro nos órgãos competentes. Ou melhor, no órgão competente. Não precisará de registro. Mas vem cá, professor, a lei específica ou lei ordinária também é responsável pela autorização da criação dos demais ou das demais entidades da administração pública indireta. Pessoal, a lei específica ou lei ordinária é responsável por autorizar a criação das demais entidades da administração pública indireta. Quais são as demais entidades da administração pública indireta? Vamos comigo? Fundações públicas de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista. Pessoal, venha cá. A lei específica ou lei ordinária autoriza a criação das fundações públicas de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista. Pessoal, pare para pensar. São todas pessoas jurídicas de direito privado. Só que aqui tem um detalhe, pessoal. Tem um detalhe do detalhe. Está previsto no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Presta atenção aqui, pessoal, que essa é top, viu? Olha só.
Quando a lei específica autoriza a criação das demais entidades, precisa ou não precisa de autorização no órgão competente? Ah, aqui precisa. Na autorização precisa de registro no órgão competente. Qual é o órgão competente, professor? É o cartório de registro de pessoas jurídicas, tá, pessoal? Beleza. Autorizou, precisa do registro. Tá, pessoal? Autorizou a criação, precisa do registro. Criou em cima, não precisa do registro. Beleza. Só que aqui, pessoal, a gente vai fazer um corte. Aonde que a gente vai fazer um corte? A gente vai fazer um corte nas chamadas fundações públicas de direito privado, que além de terem autorizadas aí a sua criação por meio da lei específica ou lei ordinária, as fundações públicas de direito privado terão autorizada aí a sua criação por meio também de lei complementar no que diz respeito às suas atribuições. Artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Então, preste atenção para esse detalhe, que as fundações públicas de direito privado tanto podem ter autorizadas a sua criação por meio de lei ordinária ou lei específica, como também pode, pessoal, ter autorizado a sua criação por lei complementar, artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Professor, e as fundações públicas de direito público também têm autorizadas a sua criação por meio de lei complementar? Não, pessoal. Apenas as fundações públicas de direito privado. As de direito público não. Lei específica, lei ordinária, cria as autarquias e as fundações públicas de direito público e autoriza a criação das fundações públicas de direito privado, empresas públicas, sociedade de economia mista. Beleza. Último critério, quarto critério, é justamente o chamado controle finalístico. Pessoal, o controle finalístico ele também pode ser chamado de tutela administrativa, de vinculação e de supervisão ministerial. Pessoal, não confundam tutela administrativa com autotutela, é totalmente diferente. Tutela administrativa, vinculação, supervisão ministerial é o controle finalístico. Então, o que é o controle finalístico? Nada mais é do que o controle que os entes federativos da administração pública direta fazem em face das entidades da administração pública indireta, para verificarem se as entidades da administração pública indireta estão cumprindo a finalidade para a qual elas foram criadas. Então, por exemplo, quando eu crio, pessoal, aí o Bacen, tá certo? Que é a autarquia federal, eu preciso de um controle finalístico por meio, tá, da administração direta. Quem controla finalisticamente o Bacen é o Ministério da Fazenda, que vai controlar finalisticamente o Bacen. Perceba que eu tenho duas pessoas jurídicas. Uma pessoa jurídica da administração, tá, direta, que é, no caso, a União, que por meio do seu órgão vai controlar a entidade da administração pública indireta, que é a autarquia. Então eu tenho duas pessoas jurídicas. Aqui eu tenho descentralização. Aqui eu não tenho desconcentração. No âmbito de duas pessoas jurídicas, da administração direta e indireta, eu tenho descentralização. Nesse caso, aqui eu tenho controle finalístico ou tutela administrativa ou supervisão ministerial ou vinculação. Outro exemplo, quem controla, pessoal, os Correios é o Ministério das Telecomunicações. Quem controla o IBAMA, Ministério do Meio Ambiente. Ok, tranquilo, show de bola, controle finalístico. Passados os 4 critérios, agora chegou a hora da gente tratar das autarquias. Autarquias, vamos juntos. O que são autarquias? Vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai tratar das autarquias comuns, tá? Depois teremos uma outra live para a gente falar. Inclusive, vou falar com outro professor de direito administrativo, uma outra live para a gente tratar das agências executivas, para a gente tratar também da nova lei das agências reguladoras em uma outra live junto com outro professor, vai ser bem bacana, então fiquem atentos que eu vou divulgar. Mas hoje a gente vai tratar agora das autarquias comuns. As autarquias, pessoal, nada mais são do que, presta atenção, pessoas jurídicas de direito público, pertencentes à administração direta ou indireta, pertencentes à administração indireta. Então, as autarquias são pessoas jurídicas de direito público, pertencentes à administração pública indireta, que gozam de atividades típicas de Estado, gozam de poder de império, ou seja, impéries estatal. Uma vez a OAB cobrou isso, velho, né? Na prova de segunda fase, as autarquias possuem poder de império, impéries estatal. Também as autarquias gozam do mesmo regime jurídico de direito público próprio do Estado. Então, pessoal,
Quando eu digo que a administração pública, por meio das autarquias, goza do mesmo regime jurídico de direito público do Estado, eu estou querendo dizer que as autarquias gozam das mesmas prerrogativas oriundas da supremacia do interesse público sobre o interesse privado que o Estado possui e também gozam, pessoal, aí de todas as limitações oriundas aí do princípio da indisponibilidade do interesse público. Mas quais são, professor? Né? Já ficou a primeira parte salva lá nos stories e toda a live, primeira parte, segunda, vai ficar em uma live só no IGVT, beleza? Tudo gravadinho aí. Show de bola. Esperar a galera toda voltar pra gente continuar falando de autarquias e terminar. Minha grande amiga Adriana Guedes aqui presente também. Grande beijo, Dri. Que bom tê-la por aqui também. Galera sempre presente. Vamos juntos, pessoal. Ó, continuar falando das autarquias. Eu falava, pessoal, ó, Thalita voltou também, a galera tá voltando aí aos poucos, né? A gente estava falando das autarquias e os principais exemplos de autarquias comuns que nós temos é justamente o INSS, que é uma autarquia federal. Nós temos o Banco Central, que é o Bacen, que também é uma autarquia federal. Nós temos o IBAMA, né, que é uma autarquia federal, controlada a autarquia pelo Ministério do Meio Ambiente, representado pela União Federal. Nós temos o INEMA, pessoal, também é uma autarquia federal, né? Controlado aí pela administração pública direta, por meio do controle finalístico. Também nós temos, pessoal, o INCRA, nós temos a Universidade Federal da Bahia, a UFBA, que é uma autarquia. Então, são as autarquias comuns, ou melhor, mais comuns que vêm caindo em prova. Ok. Professor, autarquias comuns. Só que o senhor falou de uma coisa importante, professor, agora há pouco, na live da parte 1 da live de hoje. Tá? Eu falei que as autarquias, no conceito, elas possuem o mesmo regime jurídico de direito público próprio do Estado. Gozar do mesmo regime jurídico de direito público próprio do Estado significa o quê? Significa, pessoal, que as autarquias possuem as mesmas prerrogativas, os mesmos privilégios oriundos da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, tá? Pertencentes ao Estado, como também goza das limitações oriundas aí da indisponibilidade do interesse público. Mas vamos lá. Quais são, pessoal, esses privilégios? Primeiro, nós temos os privilégios processuais. As autarquias, assim como o Estado, possuem prazo em dobro para recorrer, em dobro para contestar. Professor, mas não era em dobro para recorrer e quádruplo para contestar? Era, mas depois da égide do novo Código de Processo Civil, né, a Lei 13.105 de 2015, isso mudou, pessoal. Houve uma alteração. Então, hoje, o prazo tanto é em dobro para recorrer e em dobro para contestar. Dobro, 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 dobro. Dobro para recorrer, dobro para contestar. Beleza. Então, por exemplo, se eu tiver um recurso administrativo com efeito suspensivo, que o prazo é de 5 dias, com efeito suspensivo, se, pessoal, a autarquia for o sujeito passivo, estiver no polo passivo, for o réu da situação, o que é que vai acontecer? Ela tem quantos dias para recorrer? Não vai ter 5, vai ter o quê? 10. 5 vezes 2, 10. Porque o prazo é dobro para recorrer. E se for, pessoal, oferecer contestação, o prazo, de acordo com o novo CPC, é de 15 dias. Mas como é autarquia, o réu, o prazo não vai ser de 15, vai ser de 30 dias. Então o prazo dobra. Então eu tenho prazo em dobro para recorrer e dobro para contestar. Dobro, 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 dobro. Não é mais dobro quádruplo, é dobro, 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 dobro. Ninguém esquece mais isso. Professor, e os créditos das autarquias são cobrados iguais ao do Estado? Sim, por meio de execução fiscal. Sabe por quê, pessoal? O direito público, ele anda junto. No direito tributário, o Estado é um só que ele tem outra nomenclatura. Qual é a outra nomenclatura? O Estado é chamado de fisco, lá no direito tributário. Aqui no direito administrativo, o Estado é chamado de Estado. Mas é o mesmo, lá é fisco, aqui é Estado. Só muda a nomenclatura. Então, o que é que o fisco ou o Estado vai fazer? Vai propor uma execução fiscal para cobrar um crédito seu Estado. Tá? Então, por exemplo, você tem uma dívida de PTU e não paga. Não paga, não paga e não paga. Você diz assim, eu devo, não nego, pago quando puder. É assim, o Estado vai lhe cobrar.
O Estado vai lhe cobrar porque ele tem um crédito e vai lhe cobrar mediante ação de execução fiscal. Beleza. No caso aqui, quem vai lhe cobrar é a autarquia, porque possui o mesmo regime jurídico de direito público próprio do Estado. E os débitos das autarquias são pagos iguais aos do Estado, professor? Sim. São pagos por meio da ordem cronológica de precatórios. Olha, pessoal, ó, precatório é o quê, professor? Precatório é dinheiro. Só que você entra numa fila, né? E a fila é o seguinte, você pode demorar 5, como você pode demorar 10, como você pode demorar 15 anos para que o Estado venha dar sua indenização. Por isso que eu sou a favor da ação diretamente em face do agente, mas eu não tenho que ser a favor, sabe por quê, pessoal? O que eu estou dizendo aqui, para sua prova, vai ser importante de acordo com a jurisprudência do STF. Infelizmente, esse não é o entendimento que prevalece na maioria da doutrina e no STF. Já teve live aqui do princípio da impessoalidade que eu falei disso. Infelizmente, hoje, vige a teoria da dupla garantia, tá? A vítima, ela não pode propor ação diretamente em face do agente. Ela tem que propor ação em face do Estado e o Estado, posteriormente, uma ação de regresso em face do agente. É a teoria da dupla garantia, é o princípio da impessoalidade. Porque, embora a gente quisesse propor ação diretamente em face do agente, isso não é permitido, porque eu violaria o princípio da impessoalidade. Né? Seria uma mitigação do princípio da impessoalidade. Isso não é possível. Né? Mas enfim, a gente queria que fosse. Por quê? Porque daria celeridade e a gente acabaria com os processos, mas isso não é possível, tá? Mas vamos lá, pessoal. Vamos nessa. Os débitos das autarquias são pagos mediante ordem cronológica de precatórios iguais ao pagamento do Estado. Ok. Professor, além dos débitos, créditos, além de ter privilégios processuais, o que é que a gente tem mais de privilégio? As autarquias gozam de imunidade tributária recíproca. As autarquias, assim como o Estado, gozam de imunidade tributária recíproca. Professor, o que é imunidade tributária primeiro? Antes de você entender o que é uma imunidade tributária recíproca, você precisa lembrar do que é uma imunidade tributária. A imunidade tributária, diferentemente da isenção, significa, pessoal, olha só, a dispensa constitucional do dever de pagar o tributo. Beleza. É diferente da isenção. A isenção que não se confunde com imunidade tributária. Isenção é a dispensa legal do dever de pagar o tributo. Agora, a imunidade tributária é a dispensa constitucional do dever de pagar o tributo. Só que na imunidade tem, sabe o quê? Imunidade tributária recíproca. Professor, recíproca quer dizer o quê? Se imunidade tributária é dispensa constitucional do dever de pagar o tributo, a recíproca, quando entra, diz o seguinte, ó, a imunidade tributária recíproca significa dispensa constitucional do dever de pagar impostos, que é uma das espécies dos tributos. Dispensa constitucional do dever de pagar impostos, ou seja, de cobrar impostos uns dos outros. Isso significa que os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e os municípios não podem cobrar impostos uns dos outros e nem de suas autarquias em relação a patrimônio, renda e serviços. Sabe por quê, pessoal? A União possui suas autarquias, os estados possuem suas autarquias, os municípios possuem suas autarquias. Eles possuem suas autarquias próprias. Então, esses entes federativos não podem cobrar impostos uns dos outros em relação a patrimônio, renda e serviços. Por exemplo, a União não pode cobrar imposto de renda, a União não pode cobrar imposto de renda dos estados, né, dos municípios, do DF. Assim como os estados não podem cobrar IPVA dos automóveis dos municípios e nem dos automóveis da União. Bem como os municípios não podem cobrar IPTU dos imóveis da União, dos municípios e nem de suas autarquias também. Então, pessoal, a imunidade tributária recíproca é um dos privilégios que as autarquias possuem igual ao Estado. As autarquias também gozam de responsabilidade civil objetiva própria do Estado. As autarquias também gozam dos atributos dos atos administrativos presentes para o Estado. As autarquias também gozam dos atributos dos bens públicos. Então, pessoal, as autarquias, elas possuem o mesmo regime jurídico de direito público próprio do Estado. Bacana? Então, pessoal,
tratamos aí das autarquias comuns. Só que em outras lives, tá? A gente vai falar das agências executivas, vai falar da nova lei das agências reguladoras. Atenção que vai cair nas próximas provas de concurso e na próxima prova da OAB. Vai cair a nova lei da agência reguladora. Fiquem atentos para a próxima live, tá? E assim, pessoal, nós terminamos essa live de hoje. Parte 2 agora. Vai ficar nos stories e também salva completa no meu IGVT do Instagram. Acesse meu canal do Telegram, canal TS. Bacana. E fiquem ligados.